Nesta aula, vamos falar de duas funções aí bem básicas, tá? Matemáticas, que é a função soma e também a função média. Eu vou explicar as duas junto, porque a construção das duas é muito parecida, tá certo? Primeiro vamos falar aqui então da soma. A função soma, então, ela é bem autoexplicativo, né? Ela vai somar tudo que você colocar como argumento. Então, aqui, ela soma valores individuais, então você pode colocar o primeiro número, por exemplo, a soma de 1, 3, 15. Ou você pode colocar uma referência de célula, soma de A5 com D2, com H17. Ou você pode colocar até mesmo intervalos. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, soma de A2 até, tá? Os dois pontos, até A10. Então, ele vai pegar todos os valores numéricos que estiverem nesse intervalo e vai somar com todos os valores numéricos que estiverem dentro deste outro intervalo. Então, o mais importante é você separar, então, aí os seus termos com o ponto e vírgula. Tá certo? Na hora que você estiver marcando tudo, é só segurar o Ctrl que vocês vão ver que automaticamente a cada clique do mouse ele vai inserir um ponto e vírgula. Tá certo? Então a construção é bem simples, vocês vão escrever igual a função soma, abre parênteses e aí você coloca todos os termos que você quer somar, separados por ponto e vírgula, fecha o parênteses. E aí ele vai somar então todos os valores numéricos que estiverem dentro deste intervalo. Tá bem? Bom, da mesma forma funciona a função média. Lembrando que aqui vai ser a média aritmética. O que é a média aritmética, Tarsila? É quando você soma todos os termos, digamos assim, que você tem uma sequência aí de 2, 3 e 6. Então, você vai somar esses três termos, 2 mais 3, 5, com mais 6, 11, e você depois divide pela quantidade de termos. Então, aí você vai dividir por 3. Então, 11 dividido por 3. Ok? Então, essa aí é uma média aritmética. Então, da mesma forma como a soma, você pode dar para ele valores individuais, referências de célula ou mesmo intervalos. Ou se você quiser misturar os três tipos, também pode, tá bom? Você coloca um número, depois coloca um intervalo, depois coloca uma referência de célula, não tem problema. Lembrando que a função média leva acento, tá certo? Então, lembrem-se de colocar o acento, que senão, se ficar só média, ele não vai calcular, vai dar um erro de função. Outra coisa, é necessário ter pelo menos aí um termo para a função funcionar. O segundo, o terceiro e o n-tensésimo, eles são opcionais, então você pode ir colocando quantos termos aí você achar necessários, tá certo? Então, mas tem que ter pelo menos um número aí para ele poder calcular, então. Aqui na média a gente tem um exemplo também utilizando aqui 2 intervalos, então ele vai pegar todos esses termos, ele vai somar todo mundo e dividir pela quantidade de termos e aí ele encontra o valor da média, tá certo? São funções matemáticas que servem para números. Então vamos lá para o nosso Excel agora para a gente ver isso aí na prática. Bom, então lá na nossa planilha, tá, de funções matemáticas e estatísticas, a primeira aqui você já encontra um exemplo para utilizar a soma e a média. Aqui ele quer a quantidade total de alunos e a média de alunos aí por turma. E aqui embaixo a gente vai ter a nossa tabelinha, tá, onde a gente vai se basear, que tem aqui a turma, a qual curso pertence essa turma e a quantidade de alunos. Então, se ele quer a quantidade total aqui de alunos, nós vamos usar a função soma. Então, igual, soma, abre parênteses e vamos marcar aqui, então, o intervalo. Ó, veja, então, que ele escreveu para mim aqui, ó, C16, 2 pontos, C53. Então, vai do C16 até o C53. Eu vou fechar e o Enter deu aí 808. Vamos conferir? Vou marcar aqui todo mundo. E vocês vão ver que aqui na barra de status, ó, vai aparecer aqui pequenininho, soma. Tarsila, não tá aparecendo no meu. Então, você clica com o botão direito e vocês vão ver que aqui embaixo, ó, vai abrir várias possibilidades, ó. Tem média, contagem,
contagem numérica, mínimo, máximo, soma. Então, esses que estão marcados são os que estão aparecendo aqui para mim, tá? Se eu quiser incluir, é só, então, marcar e aí ele vem para cá aparecendo também, tá bem? Então, aparecem aqui todas as métricas que você determinar. É muito prático, tá? Para conferências rápidas como essa. Ok? Vamos já ver qual é a média que tem que dar? Ó, ele também dá a média aqui embaixo pra gente, ó. Média, 21,26. Vamos ver isso? Então, para fazer a média, nós vamos usar igual média destes termos aqui. Ok? Média, então, deste intervalo. Dá um Enter. Olha lá, 21,26. Tá? Tarsila, ainda não entendi muito bem o que é média. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui alguns valores. Ó, 2, 3, 4 e 5. A média, ela mostra para você qual que seria o que tá mais tendência, né? O termo mais central. Então, vamos colocar aqui, ó. É igual a este. Mais esse. Mais esse. Mais esse. Então, a gente está somando todo mundo e deu 14. Depois a gente pega essa soma e divide pela quantidade. Então, aqui são 4 números. Então, vamos dividir por 4 e deu aí 3,5. Ó, usando a função média, vocês vão ver que vocês vão ter isso bem rápido, ó. Marquei o intervalo, fechei, ah lá, 3,5. Tá? É assim que funciona a função média. Mas uma última coisa que eu queria mostrar para vocês é qual é a vantagem de usar a função soma ao invés de fazer uma soma. Por exemplo, vou colocar aqui novamente alguns valores. Aqui em cima eu vou fazer como se fosse uma soma normal, ó, com o operador de mais. Certo? E aqui usando a função soma. Olha que legal. Agora, digamos que sem querer alguém digite um texto. Olha só. Veja aqui, enquanto que com o operador de mais, ele não consegue ignorar que há um texto e dá um erro de valor, quando eu uso a função soma com um intervalo, ele tá pegando esse intervalo aqui, ele vai pegar para mim somente os valores numéricos, ó. Então, ele tá considerando só 20, que é a soma aqui, ó. 3, 4, 7, com 7, 14, com 6, 20. Então, ele tá fazendo a soma e ele ignorou o valor de texto, tá? É uma vantagem aí de usar a soma ao invés do operador de adição.